Bom dia, pessoal. Nossa prova está se aproximando, é na semana que vem. Por isso, essa semana a gente vai fazer a correção dos dois capítulos que vão cair na prova. Vai ser o capítulo 15, de tecido nervoso, e capítulo 16, sistema digestório. Esses são os dois capítulos da prova. Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios desses dois capítulos, tá legal? Eu vou passando as questões aqui para vocês irem acompanhando e a gente vai discutindo aí, falando um pouquinho das respostas, tá? Então vamos começar com o tecido nervoso. Primeira questão aí da seção atividades para a sala. Analise a figura a seguir que mostra a estrutura de um neurônio e assinale a alternativa que se refere corretamente aos dendritos, tá? Então a gente tem aí as 5 opções e a opção correta é letra B de bola, que diz: são prolongamentos que recebem impulsos nervosos e os conduzem para o corpo celular. Na verdade, eles são exatamente essas ramificações que a gente observa aqui, tá ok? Então, letra B de bola. Vou subir para vocês conseguirem acompanhar. Número 2. No tecido nervoso dos vertebrados, o neurônio é a unidade funcional básica. Entretanto, no desempenho de suas funções, essa célula é auxiliada por outros tipos celulares, denominados 1. Astrócitos, 2. Oligodendrócitos, 3. Fibrócitos, 4. Queratinócitos e 5. Células de Schwann. A alternativa que apresenta os tipos celulares que auxiliam o neurônio é letra D de dado. Número 1, astrócitos. Número 2, oligodendrócitos. E número 5, células de Schwann. 3. Analise a tabela a seguir. Opa, vou ficar segurando. A gente tem aí essa tabelinha que mostra pra gente 4 culturas de tecido nervoso, A, B, C e D. Mielinização, a célula B não tem. Quantidade de nós neurofibrosos, a célula B também não tem. E ATP disponível, a célula C é a que tem menos, tem um mais apenas, tá? Assinale a sequência de cultura de tecidos de neurônios do mais veloz para o menos veloz, tá? Então, aí a gente vai ter como opção correta a letra A. A mais veloz é a célula A, que tem a maior quantidade de nós neurofibrosos. Se você observar, ela tem aqui, ó, 3 maisinhos. Depois, a célula D de dado. Ela tem 2 nozinhos, mas ela tem bastante ATP disponível. Depois é a célula C. E, por último, é a célula B. Apesar da célula B ter bastante ATP disponível, ela não tem a bainha de mielina, o extrato de mielina. Então, ela é a última em relação à velocidade do impulso, tá? Então, aí é a letra A resposta correta. Vamos passar aqui para outra página. Número 4. Tá voltando, deixa eu puxar. Ih, tá difícil, hein? Vem para cá. Número 4. A ação fisiológica de drogas como o crack e a cocaína, resumidamente, é explicada pelo bloqueio de canais de recaptura de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo. A presença de dopamina na sinapse neural por um tempo prolongado confere as alterações nas sensações e no comportamento do usuário. Tendo em vista a propagação do impulso nervoso nos neurônios cerebrais humanos, é correto afirmar que a ação do crack e da cocaína ocorre, letra B, nos receptores de membrana localizados nos dendritos. Então, letra B de bola. E a última dessa sessão, esse gráfico aqui, vamos ter que ver em 2 partes, de chegar para baixo.
O gráfico seguinte mostra as variações do potencial elétrico da membrana plasmática de um neurônio em milivolts em função do tempo, em milissegundos. Então, a gente está observando aí o gráfico e a gente vê que esse gráfico está aí representado com 4 letras. Letra A, aqui, antes do pico. Aqui no pico a gente tem o potencial de ação. Letra B, depois do pico. Letra C, descendo, quando diminuiu bastante a voltagem aqui. E depois a letra D, quando estabilizou, certo? Considere como referência as letras presentes nesse gráfico. Após o estímulo, o processo de despolarização resultante da abertura dos canais de sódio dependem de voltagem e o processo de polarização resultante da bomba de sódio e potássio ocorrem, respectivamente, em... Então, aqui a gente vai ter letra C. Então, letra A, aqui é letra A gente vai ter... O processo de despolarização vai estar acontecendo aqui na letra A. E depois, na letra D, a gente tem o processo de polarização, tá ok? Então, aqui volta a polarização normal na letra D. E aqui na letra A está acontecendo o processo de despolarização. Continuando aqui, nós vamos passar para as atividades propostas. Então, vamos começar aí com as atividades propostas. Número 1, assinale a alternativa que apresenta de forma correta a condução do impulso nervoso nos neurônios sensorial e motor. A nossa opção certa aqui é a letra C. O estímulo nervoso se propaga do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio no neurônio sensorial e no neurônio motor. Então, a ordem é a mesma. Chega nos dendritos, passa para o corpo celular para depois percorrer o axônio. Isso vai acontecer em todos os neurônios, ok? Vamos virar aqui a página. Número 2. Puxar um pouquinho para poder aparecer. Número 2. Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso. Número 1. Neurotransmissores atingem os dendritos. Número 2. Neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio. Número 3. O impulso se propaga pelo axônio. Número 4. O impulso se propaga pelos dendritos. E número 5. O impulso chega ao corpo celular. Que alternativa apresenta a sequência temporal correta desses eventos? A nossa alternativa correta aí é letra D de dado. Então, observa aqui comigo. Primeiro ocorre o evento de número 2. Neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio. Depois, o evento 1. Neurotransmissores atingem os dendritos. Depois, o evento 4, o impulso se propaga pelos dendritos. Depois, 5, o impulso chega ao corpo celular. E por último, 3, o impulso se propaga pelo axônio, ok? Questão número 3. Sobre o tecido nervoso, são apresentadas as proposições a seguir. 1. O tecido nervoso é composto pelos neurônios, que são células especializadas na condução de impulsos nervosos, e pelos gliócitos, cuja função é envolver, proteger e nutrir os neurônios. 2. Quanto à função geral, os neurônios podem ser classificados em sensitivos, motores e associativos. 3. As sinapses nervosas ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro. Estão corretas as proposições letra B, 1, 2 e 3. As 3 afirmativas dessa questão aí estão corretas.
Tentar puxar um pouquinho para a gente ler a número 4. Número 4. A velocidade de propagação do estímulo nervoso na membrana de um axônio varia entre 10 centímetros por segundo e 1 metro por segundo. Tais velocidades, no entanto, são insuficientes para coordenar as ações de animais de grande porte. Em uma girafa, por exemplo, um impulso que viajasse a velocidade de 1 metro por segundo levaria entre 3 e 4 segundos para percorrer a distância que vai da pata traseira ao encéfalo. Se fosse essa realmente a velocidade de condução nervosa na girafa, ela seria um animal lento e descoordenado, incapaz de enfrentar situações que exigissem respostas rápidas. No entanto, sabe-se que a propagação do impulso pode atingir velocidades de até 200 metros por segundo, o que é garantido pela presença de. Então, número 4 aí, a nossa opção correta é bainha de mielina. A gente sabe que os neurônios que têm esse extrato de mielina, eles têm uma aceleração na condução do impulso nervoso. O impulso ele passa a ter um modo saltatório e isso faz com que ele seja muito mais rápido. Número 5. O sistema nervoso é formado por bilhões de neurônios, que possibilitam a condução do impulso nervoso em um único sentido. Cada neurônio é constituído por 3 regiões específicas, sendo que apenas uma delas é envolvida pelo extrato mielínico, ou a bainha de mielina, né? Letra A. Cite as regiões do neurônio que permitem a propagação do impulso nervoso em um sentido único. Então, o impulso nervoso ele vai percorrer o seguinte sentido. Primeiro, dendrito, depois corpo celular e, por último, axônio. Letra B. Qual é a vantagem da presença do extrato mielínico na condução do impulso nervoso? Acabamos de falar, né, na questão número 4. O impulso ele passa a ter esse comportamento saltatório e isso acelera a velocidade de propagação do impulso nervoso. Então, esse comportamento saltatório ele só ocorre nos neurônios que têm o extrato mielínico. E número 3, explique como um neurônio consegue se comunicar com outro sem ter contato físico. A gente sabe que essa comunicação ocorre através da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Então, o neurônio pré-sináptico libera esses neurotransmissores na fenda e o neurônio pós-sináptico, né, através de seus receptores, captura esses neurotransmissores. A comunicação ocorre desta forma, certo? Número 6. Deixa eu dar uma subidinha para a gente poder enxergar a imagem. Número 6. Observando o esquema a seguir, que representa um neurônio em repouso, pode-se afirmar que, nestas condições, então a gente tem aqui a imagenzinha, a ilustração que mostra um neurônio na condição de repouso, ok? Observa que no lado externo da membrana, a gente está vendo aqui o potencial positivo e no lado interno o potencial negativo. Do lado de fora, nós estamos observando os íons sódio e do lado de dentro nós estamos observando os íons potássio. Vamos ver aqui quais são as opções. Deixa eu tentar trocar aqui no cantinho. Vou virar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar. Letra A, não, perdão. Então, dessas opções, a nossa opção correta é a letra B de bola. Olha o que ela diz. Devido à diferença de cargas entre as faces externa e interna, o neurônio está
polarizado. Então, a condição polarizada do neurônio é quando a gente tem essa diferença de cargas do lado externo da membrana e do lado interno da membrana. Por isso, opção B. Número 7. Vamos observar aqui, deixa eu levantar um pouquinho. Tem essa imagem que está mostrando o seguinte. Vamos entender essa imagem. Subir demais. Vamos entender essa imagem. Aqui a gente está observando o axônio de um neurônio. A setinha está indicando o impulso nervoso. Esse impulso, ele está chegando aqui na região final, né? Nesse botão sináptico aqui, que é a região final do axônio. Aqui a gente está vendo as vesículas com os neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão sendo liberados aqui na fenda sináptica e eles estão sendo capturados pelos receptores que estão na membrana do neurônio pós-sináptico, ok? Então, aqui pequenininho, ó, a gente vê o aumento mostrando exatamente esses receptores que estão na membrana do neurônio e esses receptores aqui sendo os responsáveis por permitir a entrada desses neurotransmissores no neurônio pós-sináptico. A figura em destaque representa um tipo de impulso nervoso que é fundamental para a manutenção das interações dos seres vivos no meio em que eles vivem. Considerando as informações da imagem e os conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que... Então, aqui, a nossa opção correta, deixa eu subir um pouquinho para poder vocês enxergarem, é a letra C. Por meio da membrana plasmática, a entrada de sódio desencadeia o início da transmissão do impulso de um neurônio, tá? Então, letra C, ok? Número 8. Deixa eu chegar mais para o ladinho para poder a gente enxergar esse gráfico. Número 8, observa aí. O gráfico representa modificações elétricas da membrana de um neurônio, potencial de membrana, mostrando o potencial de ação gerado por um estímulo em dado momento. Vamos observar aí esse gráfico. Olha só. Aqui, nesse eixo vertical, a gente tem a indicação do potencial de membrana. No eixo horizontal, a gente tem a indicação do tempo. Observa que o estímulo ele começou aqui, ó, onde tem a setinha indicando o início do estímulo, que é no ponto 0 do tempo. Então, antes, o que está marcado como X, ainda não havia esse estímulo. Ocorreu o estímulo, a curva, né, subiu, tá? Temos aqui a indicação dessa subida com a letra Y, atingiu o pico e depois desceu. A descida aqui com a indicação da letra W. Desceu bastante lá no Z até se restabelecer novamente aqui no mesmo potencial que estava antes, quando era a letra X, tá? Bom, então o que a gente precisa responder? Vamos ver. Letra A. Identifique nesse gráfico as fases indicadas pelas letras X, Y, W e Z. Então, qual é cada uma dessas fases? A letra X indica para gente o potencial de repouso, ainda não teve estímulo. A letra Y está indicando aqui para gente, depois do estímulo, o que vai acontecer com essa membrana? A despolarização dessa membrana. Então, a gente tem aqui a despolarização, ou seja, o potencial de ação. Atingiu a voltagem máxima, em torno de 35 milivolts positivos, começou a decair. A letra W representa para gente a repolarização dessa membrana, tá? Desceu, lá no Z, ela atingiu o potencial de repouso. Aqui no potencial de repouso, ela vai restabelecer o potencial dela inicial, que é de menos 70 milivolts, tá bom? Letra B.
A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que ocorre dano à bainha de mielina. Que efeito tem essa desmielinização sobre a condução do impulso nervoso, né? A gente sabe que quando. Perdão, deixa eu só achar aqui uma anotação que eu fiz, tá certo? A gente sabe que quando não existe a bainha de mielina, a condução do impulso nervoso, ela é mais lenta. A bainha de mielina, ela possibilita esse impulso ser mais rápido, porque o impulso ele passa a ter a condição de ser saltatório. Quando a bainha de mielina não está presente, o impulso ele tem que percorrer o axônio inteiro. Isso faz com que ele leve mais tempo para percorrer, tá? Então, a desmielinização vai diminuir a condução a velocidade de condução desse impulso, ok? Número 9. Vou puxar aqui para a gente poder enxergar. Um estímulo aplicado em um ponto de um nervo desencadeia a formação de um impulso nervoso, caracterizado por despolarização seguida de repolarização da membrana dos axônios. Esse fenômeno, denominado potencial de ação, propaga-se pelo nervo. Após um determinado período de tempo, em presença de ou abaína, um inibidor específico da enzima sódio ATPase, qual seria o efeito na formação do potencial de ação? Justifique sua resposta. Bom, com a presença desse inibidor, iria ocorrer a inibição da bomba, né? O inibidor ele vai fazer exatamente isso, inibir essa bomba, e com isso não iria ocorrer o restabelecimento do potencial de repouso. Essa inibição, essa não ocorrência, né, do potencial de repouso, ia fazer com que não ocorresse também um novo potencial de ação. Então, na verdade, ela iria inibir a formação de um novo potencial de ação, ok? A nossa ultimazinha aqui, questão número 10. Em relação às características típicas de alguns tecidos animais, pode-se afirmar, vamos ver aí as afirmativas. Número 1. Nos tecidos epiteliais há pouco material extracelular e suas células recebem gás oxigênio e nutrientes por meio de vasos sanguíneos próximos. Número 2. Nos tecidos conjuntivos que unem e sustentam outros tecidos, ocorrem tipos celulares diversos, sendo que alguns deles produzem e secretam materiais, formando uma matriz extracelular abundante. Número 3. As células do tecido muscular são alongadas e dotadas de filamentos citoplasmáticos, constituídos principalmente por actina e miosina, organizados de maneira a poder deslizar uns sobre os outros. E número 4, as células da glia do tecido nervoso são especializadas na transmissão de informações entre células distantes do corpo, contribuindo para o funcionamento harmônico do organismo. Estão corretas apenas, então a nossa opção correta aí é a letra C. Então estão corretas apenas a afirmativa número 2 e a afirmativa número 3. A afirmativa 1 e a afirmativa 4 são falsas, ok? Eu vou passar aqui as páginas para a gente poder chegar nos exercícios do sistema digestório para fazer também, chegamos, essa correção. Deixa eu ver onde eles começam aqui. Vou centralizar aqui para a gente fazer essa correção. Então, agora a gente está na correção do capítulo 16, Sistema Digestório, tá? Atividades para a sala.
No ser humano, quando a massa alimentar chega ao intestino grosso, praticamente todas as substâncias úteis já foram absorvidas. A massa de resíduos que não foi aproveitada, agora solidificada pela reabsorção de grande quantidade de água e formada durante a digestão, constitui as fezes, que serão eliminadas pelo ânus. Por outro lado, há animais dotados de um intestino cego na sua extremidade posterior, em que inexiste o ânus. Sendo assim, os resíduos deverão retornar em direção à boca e serem regurgitados. Em relação a esse texto, como se denomina o tubo digestório no caso do ser humano? Então, nós, seres humanos, temos o nosso tubo digestório, letra D, completo, tá? Então, todos os organismos que têm tubo digestório com a presença de boca e com a presença de ânus, esse tubo digestório, ele é completo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Número 2. Observe os conceitos a seguir relativos aos aspectos anatômicos de órgãos da digestão no ser humano. Vamos ver aí as afirmativas. 1. Classificam-se em parótidas, sublinguais e submandibulares. 2. É um canal pelo qual o alimento passa para o esôfago. 3. Realiza movimentos peristálticos com o objetivo de deslocar o bolo alimentar para o estômago. Assinale a alternativa que corresponde aos órgãos descritos. Nossa alternativa é letra D, tá bom? Parótidas sublinguais e submandibulares são glândulas salivares. O canal pelo qual o alimento passa para o esôfago é faringe e realiza movimentos peristálticos com o objetivo de deslocar o bolo alimentar para o estômago é o esôfago. Letra D de dado. Subindo mais um pouquinho para a gente enxergar a questão. Enzimas que atuam em pH alcalino sobre gorduras, em pH neutro sobre carboidratos e em pH ácido sobre proteínas podem ser encontradas respectivamente. Então, a nossa opção aí é letra A. No pâncreas, elas vão atuar em pH alcalino sobre gorduras. Na boca, elas vão atuar em pH neutro sobre carboidratos. E no estômago, elas vão atuar em pH ácido sobre proteínas, tá? Letra A. Passar aqui a página para a gente poder continuar. Número 4 é do lado de cá. Vou movimentar um pouquinho para a gente ver aqui a questão. Número 4. A figura 1 a seguir mostra as velocidades do intestino de uma serpente após um longo período de jejum, enquanto a figura 2 mostra a mesma região minutos após a ingestão de alimentos. Então, observe aí as duas figuras em jejum, essa aqui de cima, e depois de ingerir o alimento. O que a gente está observando de diferença aqui, ó? Essa rápida alteração nas velocidades é causada por um intenso aumento da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Então, nessa figura 1, essas velocidades eram menores e na figura 2, as velocidades estão bem maiores. Tal mudança após a alimentação é importante para o aumento da eficiência do processo de nutrição das serpentes. Por que a alteração nas velocidades contribui para a eficiência da nutrição das serpentes? Justifique sua resposta. Gente, a gente sabe que as velocidades, elas são especializações da membrana que aumentam a superfície de absorção intestinal. Então, se as serpentes têm a sua superfície de absorção intestinal aumentada, isso significa que o processo de absorção vai ser mais eficiente, porque a área para que esses nutrientes sejam absorvidos vai ser uma área maior, tá?
E número 5. Para demonstrar experimentalmente a digestão de proteínas no estômago, é mais adequado colocar um fragmento de carne com água em um recipiente com agitação constante e mantido a 37 graus Celsius, adicionando-se apenas. Então, a gente tem aí as opções de quais substâncias adicionar, e a nossa opção correta é letra D. Pepsina e ácido clorídrico. Pepsina porque vai ser a digestão da carne, então a gente precisa adicionar uma enzima que vai degradar a carne. E o ácido clorídrico para que possa ter exatamente o pH específico para que essa enzima atue, ok? Agora a gente segue aqui na seção atividades propostas. Então vamos continuar. Número 1. Qual dos órgãos humanos citados a seguir não produz enzimas digestivas? Nossa opção aí é letra C. A vesícula biliar, ela não produz enzima, tá legal? Ela vai armazenar a bile, tá? Número 2. Durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, os atletas, para atingirem melhores resultados, faziam uma dieta rigorosa com alguns alimentos específicos, como frango, ovos, banana e leite, pois possuem nutrientes que irão proporcionar ao ser humano força, velocidade e resistência necessárias para a competição. Assinale a alternativa que indica a ordem correta dos órgãos que esses alimentos percorrem, desde a sua ingestão até a eliminação do que não for necessário para o organismo. Então, a gente tem que marcar aí a opção que tem a sequência corretinha, que nesse caso é a letra C. Acompanha aqui, ó. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? Só tomem cuidado para que vocês não troquem a ordem aqui de faringe e esôfago. Primeiro é faringe e depois é esôfago, ok? Número 3. Vou subir mais um pouquinho. Opa. Número 3. Na digestão, a redução dos alimentos a partículas por meio de processos mecânicos tem por finalidade, letra D de dado, aumentar a superfície de exposição dos alimentos à ação das enzimas. Quanto mais os alimentos são quebrados, maior vai ficar a superfície que vai ter contato com a ação das enzimas para que aquele alimento possa ser degradado pela ação enzimática. Então, letra D de dado. Número 4. O leite do mamão verde contém uma enzima, a papaina, que catalisa a quebra de proteínas. Por essa razão, esse leite pode ser utilizado para... Primeira coisa, gente, se vocês observarem, leite está entre aspas. Por quê entre aspas? Porque leite, na verdade, é produzido pelos mamíferos, né? E mamão, obviamente, não é um mamífero. Então, ele está entre aspas exatamente por conta disso. É aquela secreção viscosa esbranquiçada que é eliminada do mamão, ok? Então, por essa razão, esse leite pode ser utilizado para letra E, amaciar carne, ok? Algumas pessoas, né, as mais antigas, já diziam, já falavam isso. Minha avó, por exemplo, falava isso. E eu não acreditava, né, quando eu era menor. Achava que a minha avó estava querendo cozinhar carne com mamão. E aí eu não comia. Tadinha. Bom, número 5. A gente tem aí uma imagem. Ih, perdão, gente. Deixa eu virar aqui. Desculpa, galera. Ó, número 5. A gente tem essa imagem aqui de algumas estruturas, parte, né, de estruturas do sistema digestório. Preste atenção, tá?
Então, aqui, ó, a gente está observando essa partezinha aqui, indicada com o número 4, ó, vesícula biliar, tá ok? Ali